Boa noite, igreja amada do Senhor. Tudo bem, queridos? Meus irmãos, hoje nós vamos trazer aos queridos a palavra de Deus e vamos meditar no nosso devocional, no nosso manancial. Antes, vamos orar? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, te engrandecemos, Senhor, e dizemos que o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo. O Senhor Deus é amor, é compaixão e se relaciona conosco, ó Pai, diretamente, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Queridos, abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16, verso 16. Mateus 16, 16. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, Pedro falou isso após Jesus perguntar àqueles que estavam próximos a ele, né? No verso 13 ele diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dize os homens ser o Filho do Homem? Jesus queria saber dos seus discípulos o que as pessoas estavam comentando sobre ele. Quem dizia o que ele era? Quem falava que Jesus era quem, né? As pessoas conversando, e Jesus queria saber. Jesus queria saber, perguntou. E quem dizem que é o Filho do Homem? As pessoas, o que falam de mim, né? E aí ele perguntou e Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, quando Pedro fala isso, é porque ele, Jesus e seus discípulos, eles tinham uma aproximação, eles tinham um relacionamento, eles se relacionavam, eles conversavam, eles compartilhavam, né? Tudo. E aí, meus irmãos, nós vamos falar sobre relacionamento. Queridos, todos nós, seres humanos, somos seres relacionais. Todos nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, nos relacionando, ok? A humanidade, ela clama por esse relacionamento. E a falta deste traz uma série de problemas e catástrofes sociais. Por que, queridos, que muitas pessoas hoje têm dificuldade de se relacionar? Muitos porque ou os pais, a família, né, não os estimularam, não os incentivaram a essa questão do relacionamento. Muitas pessoas, quando crianças, viviam muito presas, né, viviam muito isoladas, né, eram isoladas. Alguns pais até mesmo por questão de autoproteger, né, de autoproteção, o que eu acho que é um perigo, né, é complicado, porque às vezes quando você isola a criança, né, principalmente o filho, ele não vai ter o convívio social com as pessoas, né? Então, meus irmãos, a sociedade que nós vemos hoje, ela é fruto da ausência de relacionamentos saudáveis. É óbvio, é claro que você, quanto pai, mãe, né, nós, quanto pais e mães, não devamos permitir que os nossos filhos, crianças, venham a conviver com pessoas de má índole, né? Mas até nós descobrirmos, nós sabermos, né, realmente que aquela pessoa ou que aquelas pessoas realmente não têm uma boa índole, não têm um bom comportamento ante a sociedade, leva um tempo. E às vezes os nossos filhos, seus filhos, né, eles são, vamos dizer assim, muitas vezes até
digamos, forçados, né, a viver esse relacionamento e essas relações do mundo. Elas têm que viver isso na escola, seja em vários locais onde elas estiverem, inclusive na vizinhança, muitas vezes um vizinho, um amigo, uma pessoa que você conhece, elas têm esse relacionamento. Não há como a gente, vamos dizer assim, dominar, a gente realmente ter o domínio, né, dessas relações. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade. Nós vivemos num mundo onde as pessoas se relacionam, onde as pessoas conversam entre si, não é? Mas sempre buscando ter o cuidado, a atenção de com quem os nossos filhos se relacionam, né? Os nossos familiares também, né? Queridos, a incapacidade de relacionamento com o outro, com a vida e consigo mesmo, ela acaba tendo implicações no relacionamento com Deus. O nosso devocional, que é o nosso manancial de hoje, fala isso. Essas relações pessoais, sociais, muitas vezes na escola, muitas vezes com um grupo de amigos, de pessoas que nossos filhos, e por que não dizer nós também, estamos nos relacionando, elas irão interferir também no nosso relacionamento com o Senhor. É a questão das más influências, dos relacionamentos que não são saudáveis. Então tenhamos esse cuidado, tenhamos essa atenção, não é? E aí ele continua dizendo o seguinte: o fato é que Deus, ele deseja que nós aprendamos a nos relacionar, de todos os relacionamentos que nós venhamos a ter, que Deus quer que nos relacionemos com Ele. Meus amados, qual o seu relacionamento ou a pessoa que você se relaciona que você considera mais importante? Esposo, esposa, filhos, familiares. Ok. Mas dessas pessoas, a pessoa que nós devemos nos relacionar mais e melhor e com mais intimidade é o nosso Deus. Nós estamos falando de intimidade espiritual. Né? Essa coisa de nós desabafarmos, de nós chorarmos, de nós nos alegrarmos. Todos esses momentos em que nós vivenciamos, nós devemos vivenciar principalmente com o nosso Deus. Problemas, dificuldades, tristezas, desânimo, tudo o que vier a ocorrer nas nossas vidas, nós devemos ter um relacionamento com Deus saudável para que nesse momento nós venhamos a recorrer a Ele. Nós venhamos realmente dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, ser comigo, Senhor, me socorre. Porque nesse momento, se nós não tivermos esse relacionamento pessoal com Deus, íntimo, as pessoas que estão ao nosso redor não serão suficientes para nos ajudar. Até porque algumas delas provavelmente deverão também estar passando por problemas também, por dificuldades também. E se elas também não tiverem esse relacionamento com Deus, vai ficar difícil, queridos. O relacionamento com Deus nos permite conhecê-lo como ele de fato é. E Pedro, meus amados, ele sabia, ele conhecia, porque Jesus também o conhecia. Jesus sabia quem era ele. E por que ele caminhava com ele, né? Jesus, ele escolheu aqueles 12 para se relacionar. É o RD, relacionamento discipulador. Quando Jesus busca aqueles homens para se relacionar, para conversar, para ouvir, para chorar com eles, para se alegrar com eles, é exatamente nos ensinando
que nós também devemos fazer isso. Amém? Se você não tem alguém em quem você confia, se você não tem um amigo, uma amiga, uma pessoa, inclusive da família, um irmão, um primo, um sobrinho, um tio, nós devamos ter essa pessoa em Jesus. Amém, meus irmãos? Se nós não tivermos esse relacionamento com o nosso Deus, vai ficar difícil. Amém? Queridos, o nosso manancial, ele ainda vai nos dizer, o relacionamento com Deus, ele nos permite conhecer como ele é, como nós falamos, né? Aí ele nos pergunta, nos questiona. Pedro sabia quem Jesus era, pois o conhecia, e o conhecia porque caminhava com ele. Como você tem enxergado Jesus? Você tem tido esse relacionamento com o Senhor? Nós temos tido esse relacionamento com o nosso Deus? Esse relacionamento pessoal, esse relacionamento íntimo, esse relacionamento que nos faz crescer? Meus irmãos, se nós não o temos, nós devemos buscá-lo. Amém? Querido, buscar o poder de Deus sem buscar o próprio Deus pode até nos revelar o que ele pode fazer, mas nunca poderá nos revelar quem ele é. Isso apenas é revelado aos que se permite conhecer aquele que nos conhece desde a eternidade. Meus irmãos, não existe outra forma de nós nos relacionarmos intimamente com o Senhor sem o buscarmos, sem nos aproximarmos dele intimamente, se não derramarmos o nosso coração na presença dele. Não existe, queridos, relacionamento com o Senhor sem nos debruçarmos na palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse momento, Senhor, na tua presença. Te pedimos perdão, ó Deus, por muitas vezes não buscarmos, não termos ou não nutrirmos, ó Deus, esse relacionamento íntimo, ó Deus, contigo. Nós rogamos ao teu Santo Espírito que nós possamos buscar, ó Deus, esse relacionamento com o Senhor, que é um Deus relacional, onde o Senhor nos ensina que nós devemos nos relacionar com os irmãos também. Mas o Senhor deve ser o nosso principal e único relacionamento íntimo e espiritual. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus nos abençoe.